Liguei a rede com o novo cartão Vodafone comprado há um bocado. São 22,54 em Lisboa. Já está a mesma merda. Estou a carregar um vídeo que já foi roubado para o OneDrive. Segunda vez, com o mesmo grupo criminoso aqui montado do Keep a Boat or Place, que é mentira, é roubo. Adulteração e proteção do terrorismo internacional. Mas nós prendam esta gente da Microsoft, das Vodafones e das PTs. E quem mais for necessário para pôr fim nesta bandalheira. Só vos vou dizer uma coisa que vou pôr no início do vídeo. Quando saí hoje da sede da PT Telecom, agora Mel, olhei para o outro lado da rua e ao lado do Santander, que é um crime que está citado, os primeiros crimes ATM, de agosto passado, meus senhores. Agosto passado, tudo isso foi gravado por mim. Onde aparece o reflexo, há aqui uma confusão que vocês fazem de máscara relativamente ao BIC, Banco BIC, BIC, e BIG, BIG. Bom, e há um reflexo dos primeiros crimes da ATM no ano passado, como eu vos dei conta, em agosto, naquela avenida, Fortes Praia de Mel, há uma confusão e uma truncagem eventual para disfarçar isso mesmo. A compreensão fina onde é que estavam a fazer esses crimes. E está ao lado do Santander, no mesmo sítio, em baixo, no edifício amarelo, das torres, agora não me recordo o nome, chamavam-se torres aquilo, do edifício amarelo, em má vista, era. O Santander tem estado de frente para o outro lado da avenida, portanto saindo da PT, estava do lado esquerdo em baixo, Santander, e agora ao lado estão os cartazes. O Santander tem a sinalética dos cartazes e do logo a vermelho. E ao lado, na esquina, estavam outros cartazes a vermelhos, quadrados, com um desses bancos, o BIC ou o BIG, que não estava lá. Vocês fizeram mais uma peça de cenografia ali na Fonte Praia de Mel para disfarçar os crimes das máquinas ATMs, os filhos da puta. Quem prende quem? Portanto, meus senhores, acho que aquela dependência não estava lá, pelo menos com esses cartazes, mesmo ao lado, a vermelho, para criar, ainda reforçar, passado este tempo todo com uma intervenção cenográfica, isso que até uma mudança física de uma dependência. Um reflexo que vocês criaram quando eu estava a filmar a máquina do Santander, depois dos primeiros crimes do BIC, com a árvore, que depois também foi mudada na fachada e no logo do banco. Vocês já tinham mudado nesse tempo logo com a árvore arrancada. Isto são matérias de nuance, filho da puta. Vocês continuam a fazer estes crimes de máscara para desacreditar as provas que eu vos faço dos crimes, nos quais eu sou alvo preferencial, até roubarem dinheiro da caridade dos meus pais que permite estar viva. Filhos da puta de assassinos. São as 18h28, dia 8. Estou outra vez na Mel, onde procedi ao pagamento da fatura vigente e onde deixei em mão, foi escanarizado pela funcionária Mária, mais uma queixa-crime com 19 páginas, onde entre ontem à noite em casa me ter deitado e hoje ao chegar aqui acima ao Let's Copy do Saldanha, nem tenho a certeza disso porque há uma hipótese técnica, estes screens, imagens captadas no screen da ONU, que são provas destas afirmações, evidências, tinham um Word, estavam montadas num Word. E quando lá cheguei já não estava o Word, ou pelo menos assim não foi aberto, deveria estar em cache, e a rapariga que me atendeu no Let's Copy eventualmente não ter aberto as propriedades da Drive em vez do folder onde estavam os scans. Fiquei na dúvida. De qualquer forma, há um objetivo nisto que é assim, como toda a gente sabe, quando se faz um screensaver, quando se faz um screen swipe com 3 dedos, estas máquinas e os operativos delas varrem o ecrã no seu todo, ou seja, ficam as referências da hora e da data em que esta mensagem foi gravada por alguém a partir do seu ecrã com um sistema de 3 dedos de swipe, não é? Como podereis ver, estas mensagens aparentemente são repetidas, são 15 do 11,
Portanto, quem torpedeou mais a apresentação desta caixa-crime, isto é passível de ser obviamente verificável por uma peritagem, onde já há uma manha também nesta atualização do OS Magic, como já vos disse em anteriores vídeos, teve o cuidado de apagar a prova visual de que estão a usar estas mensagens que suponho terem códigos criminosos integrados e que tornaram-me a aparecer nestes dias destes crimes de roubo de informação e de proteção de interesses de terrorismo internacional. É tudo que tenho para vos dizer, com mais uma caixa-crime. A outra anterior não está respondida. Perguntei-se mais uma vez se teria ou não possibilidade de ter acesso ao MyWiFi, os hotspots. Diz-me para eu fazer um descarregamento de uma aplicação que é MyMail, criar uma conta lá dentro, que a partir daí aparentemente se poderei ter ou não acesso ao Wi-Fi. A ver, vamos. De qualquer forma, as informações têm sido contraditórias sobre este ponto, é óbvio, porque são formas de garantir que este cambalacho cúmplice entre, suponho eu, a MEO, PT Altice e a Vodafone se mantém através de um exclusivo de uma ligação que eu tenho comprado todos os meses via Wi-Fi da Caixa Vodafone, onde há crimes e queixas apresentadas também nestes termos, basicamente. As questões de fundo são as mesmas, que se encontram sem resposta. Continua a existir na prisão das administrações da PT, MEO, Altice e da Vodafone. E de quem do Estado português cobre e permite esta bandalheira criminosa de roubo de tudo. Estes bancos agora que passaram aqui a sair, talvez da mesma pedir, o quê? Sobre a ilegalidade e os crimes que correm em termos de comunicações, meus senhores, são questões de segurança nacional. Deixa-se de brincadeiras, seus esclavagistas e assassinos de crianças. Já são aqui, 8 e tal da noite, dia 8, acabei de chegar a casa. Depois de ir às Amoreiras. No autocarro já estava no trajeto, uma sombra de quem? De vossa, de quem? Das Altices. Curioso, como vão reparar, está cortada aqui. Isto é uma folha de rosto da reclamação, do livro de reclamações da PT Altice, como outras em anteriores. Podeis verificar, há um químico, a antiga, e portanto tem um pontilhado, ficou cortado assim. Porquê? Dizem-me, estava uma senhora de talvez 10 anos mais nova do que eu, que vinha no autocarro depois, com uma mala, me chamou a atenção porque tinha um extensor metálico, aparentemente resistente, que era uma cruz. E que saiu no Marquês de Pombal, onde parecia que tinha havido um acidente, entretanto, qualquer coisa do género. As máquinas não funcionavam nos bilhetes antigos de cartões, para lá e para cá. A propósito também, não gosto de narrativa de pedidos diabólicos. E depois, quando ela se levanta e roda aquilo para sair, eu digo, vocês têm uma mala Altice, que piada. Trabalhei lá, não sei o quê. Sim. É uma mala toda potente, bem feita, disse-lhe eu. Todo terreno. Alguém com todo terreno. Olha, tem o fecho aberto aí, não sei o quê. Obrigado, não sei o que mais. Um dos fechos abertos. Agora já não é Altice. Altice já saiu do capital social e, portanto, a administração da PT. Agora é só MEO. Então, e Telecom? Não existe. Já a PT Telecom. Herdaram os administradores da PT Telecom. Vocês roubaram o canal 0, que depois tornou o YouTube, que vale não sei quantas dezenas de bilhões de dólares após o roubo do meu filho. É um filho da puta. Mas a brincar com quem? É esse cabrão do mel. Isto é narrativo, é um rasgão, uma mala aberta, um logo dessas malas. E agora vou ter que deixar de andar, porque já não há Altice, não posso andar com estas malas. Tenho que usar uma mala nova, não está. Eu acho que há um crime, ainda não vou verificar na pele, porque a menina lá, que é uma menina que já estava citada por mim, da Lepscópia do Saldanha, nesses crimes que vocês fizeram, torpedeamento de acusações gravíssimas, nomeadamente para a presidência, não sei quem, com o Brasil e por ser lá uns brasileiros, como eu vos relatei em minúcios, já há quase há um ano, no âmbito já deste impedimento nazi que corre contra mim, no âmbito de um roubo de um filho do qual eu nada sei. Tem aí um word, não encontro, diz que carregou nas propriedades, como se houvesse alguma forma de pôr fecheiros ocultos ou não ocultos, quer dizer, visíveis,
não sei se carregou nas propriedades da própria Drive, nem sei se o Word lá está, se roubaram, entretanto, aqui ontem à noite. O Estado nazi de Portugal deve mais 7 euros funcionar por um quilo livre que tocava hoje nos. Mostra-me um papel, ou eu dizer, mas quer ver o papel ou quer ver o que é que eu comprei? Na caixa do supermercado, depois que é ao lado, mas pode-se pagar entrando pela loja de informática que se chamava Cubo, e depois não sei o quê, e sair pelo supermercado e pagar no supermercado. Eu já tinha pago. Já tinha havido uma conversa qualquer, não é? Portanto, vocês já sabem que eu te comprei um Clio, até a Rússia deve saber, a Ucrânia, não é? Fui comprar o charuto, já não havia Garcia, então apareceu-me lá uma russa, não sei se também olhava dentro da minha mala, não é? Já tens números de série. Ontem fui buscar uns antigos teclados, Mitsai, é um nome engraçado, está em cena há muitos anos, até como declinação ao corruptela de MIT, os sucessos do Institute of Technologies. E ontem consegui ligar este teclado, funcionou-me durante 3 linhas de um Word. Depois liguei o Honor via cabo ao computador para passar ficheiros que tinha gravado do ecrã. Entrou logo outra vez naquela coisa interminável, criminosa, que é uma letra que começa ad infinito a meter-se por si mesmo, sem tocar com os dedos nem nada. Mais 7 euros, para ver se funciona. Ou se quando ligar outra vez à rede, começa a desconfigurar imediatamente o Clive. Já entrou aqui um cabrão quando eu agora que veio de chegar e comecei a perceber nestas rotinas sempre dos nazis. Mal chego aqui a casa e sabem que eu vou gravar qualquer coisa, entrou logo um cabrão qualquer aí para o prédio. Não tem visível, penso eu que é exatamente na parte do rasgão onde vocês metem um número sequencial no livro de como seja verdade ou mentira. Portanto, não há sequencial nem referência desta caixa hoje deixada lá em mão à Márcia, à senhora Márcia, que parece-me sempre todos os dias falavam que tem qualquer coisa contra mim. Menos importância. Estão aqui os dados da minha conta com a MELPT, Altice, alguma, além deste circo dos negreiros, fora da lei e bandidos, com o meu número de contribuinte, diz assim: Caixa-crime, entregue em mão à funcionária em marcha da loja de sede PT Telecom Mel Altice, carta manuscrita com 19 páginas, rubricadas no canto superior, com a exposição detalhada de mais esta caixa, frisando que a carta minha anteriormente enviada e entregue no trimestre anterior, em 2024, último trimestre, ainda não tem resposta. Assinatura e mais rubrica da Márcia, feita presencialmente ali. A carta reza assim: isto agora está gravado, vou ter que parar. Lisboa, 7 de maio de 2025, foi ontem que acabei de escrever isto, escrevi. A administração da MEMPT Altice, por mão própria, a ser entregue como registro no livro de reclamações na sede da Audiência Nacional. Um mês depois, sensivelmente aqui ter estado como se tem tornado habitual desde que pretendo formalizar um contrato com Vossas Excelências para poder usar um número de telefone numa maquineta chinesa, se bem o sei, por voz vendida. Recordo e vos informo que desde a última conversa com a excelentíssima funcionária Raira, dos Brasis, que não tive retorno às seguintes questões. Em curso dos dias, em crime dos dias e das semanas, ao longo às seguintes questões, já nem se consigo ler agora isto, dos dias, das semanas e mesmo dos meses, em curso. Das questões em curso, dos dias, das semanas e mesmo meses. Neste crime, a não resposta à minha carta manuscrita entregue em mão no último trimestre do ano 2024, em que estas minhas últimas visitas à vossa sede recebi, nomeadamente, esta pafúrdia resposta que se encontrava em tratamento, não tendo sido especificado relativo a que doença das múltiplas que minam as comunicações tecnológicas. Na última minha visita, pelos vistos no ecrã da Raira, algumas diferenças dos processos criminosos se apresentaram, ficando de obter respostas sobre eles, que não houve hoje, porque é sempre uma rotação dos próprios funcionários. Portanto, olha, eles digam, o assunto pode começar a ser tratado comigo. Não, o assunto pode começar a ser, por outro lado, com outro, porque depois nunca sabem o que é que está para trás.
Página 2. Como respostas não as houve, no entretanto, como aliás sempre ao longo de 20 anos, nesta realidade cada vez mais nazi, como gravei em comento com os factos, e reduzo também aqui para que possam verificar a veracidade deles. Segundo entendo, e também para espanto da vossa funcionária, a Raira, na última vez coletiva, mas sensivelmente há um mês atrás, como dei conta em vídeo, associado ao processo ou aparente. Já-me caiu, só um minuto, vou parar outra vez. Não, neste momento a bater portas aqui no elevador. Portanto, está aí já a foder esta merda, ou a desviar, ou caralho, que estes filhos da puta presos, pá. Dizia eu, para espanto dela mesmo, da Raira, o processo, e referente ao processo da carta, parado ou aparentemente parado, da Carta Maior do ano passado, estava uma outra queixa que não foi por mim apresentada e que era aparentemente meu pai, que também não tem lógica nenhuma, pois, como mais uma vez presencialmente frisei, a carta é minha, referente ao contrato com vossas excelências, do meu número de telefone 966-519-778 e mesmo tendo um outro contrato, um outro cartão associado ao número, ao pacote do meu pai com vós, nestas matérias não tem ou teria algum sentido que qualquer resposta, se mesmo alguma, a ele fosse dirigida. Sem possibilidade de verificar o relato de vídeo, ontem, quando estava a escrever a carta, pois a manutenção destes crimes nas e via telecoms tem, como sempre, consequências na vida das vítimas. Há dias deram-me cabo do terceiro PC consecutivo numa realidade de impedimentos, roubo, uma criminalidade de impedimentos, roubos, escravatura, trabalhos forçados, proteção de crimes, inclusive de sangue. No monitor de Rainer existia uma mensagem que dizia que meu pai ou a ele teria sido assim respondido, que se cascara que o telemóvel que comprei não funcionava ou funcionava com deficiências, como se encontravam, que nem se encontravam discriminados. Fim da página 2. Como relatei, na aparência então, a Carta Maior endereçada à administração teria sido reduzida, entre parênteses, a esta faceta, que, como bem o sabeis da própria carta, foi também em parte real, assim o escrevi e provei, e em súmula o que parece tudo isto neste peculiar. É um processo de layer máscara de tutelamento da não resposta, o que é também e sempre derivado ao tempo, um crime e uma agravante no conjunto dos crimes expostos. Verdade ou mentira? Então, vocês arranjaram uma coisa qualquer, que deve ser tudo falso, relativamente a uma queixa do meu pai, ou responder-lhe assim, nem a coisa ficou clara no monitor da Raira. Mas ela própria se espantou. Consta da queixa-crime de Carta Maior a menção ao problema dos auriculares Bluetooth, no que parece, em primeira instância, uma sombra de crime comercial, mas pode ser pior roubo, e se não for o caso, roubo feito por vós mesmos. Factos da loja da Bela Vista, do inferno que os telecoms fazem ao segundo cada vez mais no mundo. Por outro lado, refiro-se que aparentes deficiências de funcionamento no aplicativo de edição de vídeo incluído no subsistema operativo dos telefones por vós vendidos, os Honor Lite, os reportei e continuam sem resposta, ou seja, ainda é deduzir dupla intenção criminosa nesta aparente misturada de grelos, entre parênteses, pois esses crimes nos vídeos cobrem outras naturezas criminosas, inclusive de sangue e terrorismo internacional. Até esta aparente confusão inicial feita pelo vosso lado sobre o hardware na compra do telemóvel, se entender nesta guerra das redes, se estendeu nesta guerra de redes em Lisboa a factos relativos ao 9/11, como se encontra para mim explicado em diversos vídeos. Friso este facto para que entendeis a gravidade e consequência destes crimes de cerco tecnológico e roubo. Fim da página 3. No âmbito do crime maior que corre contra mim e meu filho de escravatura. Por outro lado, reduzo aqui escrito que há dias relativos à data de hoje, dia 7/5,
me apareceu uma atualização do Magic OS que mencionava ser também uma atualização por parte da operadora, ou determinada ou feita em conjunto com a operadora, ou seja, vós mesmos, e que depois de instalar mais crimes, especificamente de acesso ilegal e roubo de evidências, tornaram a acontecer via o Honor ligado à Wi-Fi Vodafone, nomeadamente sobre os ecrãs, os screenshots, que tirei dessa mesma atualização, que aparentemente depois de instalada insiste em ser de novo feita, ou seja, mantém-se a quadratura mais geral destes crimes via atualizações que tenho deduzido preparados criminosamente para promover um conjunto de crimes como caracterizado na queixa de crime do ano anterior. Ou seja, ainda sobre este crime detectado nas vossas instalações no mês passado, como sabeis, da própria queixa de crime, já tinha acontecido na primeira vez que liguei o telemóvel que os comprei. Este crime de injeção de aparentes atualizações, que, em meu entendimento, têm códigos criminosos para promover um conjunto de roubos, de crimes outros, de massa, controle ilegal de comunicações, adulteração, proteção de terrorismo internacional. Aconteceu mal, eu liguei o telemóvel. Houve tráfico de dados, foi a primeira questão. Mas que tráfico de dados foi esse que eu lá pus a seguir? Até hoje não tive resposta. Dizia-me a Márcia que me atendeu desta primeira vez. É normal haver atualizações. Quando há, vamos lá ver se a gente entende, há atualizações dos próprios sistemas das máquinas. Isto é uma máquina, estas coisas funcionam assim. Esta máquina chinesa tem um sistema operativo base. Depois há uma firma alemã, a Magic, que tem um sistema operativo, que é um sistema que permite a interação e a funcionalidade da máquina, aparentemente, com as vítimas. E depois ainda há uma parte desse software que é correlacionado com o próprio software de comunicações da própria Telecom. Ou seja, ainda este crime detectado nas vossas instalações no mês passado, como sabem, da própria Caixa de Crime, já tinha acontecido da primeira vez que peguei o telemóvel, sendo que a situação criminosa de cerco, redirecionamento eventual, apropriação de identidades, roubo e adulteração de conteúdos e roubo de passwords, questões que, como todas, não se encontram pela vossa parte respondidas. Fim da página 4. Página 5. Como se pode verificar, num dos screens, fotografias de ecrã, que tirei do ecrã do Honor, existe pelo menos um segundo layer do sistema operativo que é visível, inclusive na colocação da password no acesso ao OneDrive da Microsoft, o que é gravíssimo. Nestes últimos dias, de novo aparecem aparentemente mensagens vossas equivalentes a outras detectadas e alvo de documento meu nas vossas sedes, como se tivessem sido agora enviadas, sendo que as datas que mencionam são anteriores, que são equivalentes aos originais do vosso envio, os primeiros, se vossos, pois isso mesmo isso, como vítima, não tenho a certeza, e vocês não respondem. Estes SMS aparentemente são de 3 tipos: mudança falsa de tarifário, que o contrato do número de telefone acima referido que tenho com vós foi mudado o tarifário, e esta informação não corresponde à verdade, pelo que me informaram na sede em vez anterior, quando primeiro me apareceram. B, do envio e recebimento de SMMs, que tenho acesso a X SMMs por mês, que, como sabe, nem creio que funcione, embora incluído no contrato com vós, pois o único que tentei durante estes meses todos enviar no telemóvel, ao contrário do que me informou quem na aparência o recebeu, a ele ser dirigido, me informou que nem teria passado o telemóvel. Portanto, tenho uma confirmação nas compras das madeiras, onde vocês meteram factos de terrorismo internacional, em Campo Lido, uma confirmação oral da pessoa dessa loja, da Weber, não sei quê, que teria recebido um SMS, mas o telemóvel disse-me que não tinha passado o SMS. Portanto, eu acho que vocês nem têm um cerco montado até sobre a impossibilidade de mandar mensagens SMS. De envio e recebimento é isto, e depois C, que
Tenho acesso aos spots ME Wi-Fi, colocando o nome do utilizador e a password, que segundo acrescentam se encontrava no contrato e que pela informação obtida na vossa sede da visita mensal anterior é falso, e bem, de jeito me daria como calculos. Segundo a informação prestada pela vossa fonte de cenário LOL, é o tipo de contrato. Este número associado com vós não dá esse acesso. Então, mais uma vez, pergunto, de verdade ou mentira, e perguntei hoje, outra vez, à senhora, que me respondeu sim, você tem a aplicação Mel Drive, ou Drive Mel, ou whatever, cria lá uma conta e a partir daí terá acesso. A ver, vamos. Da situação ainda mais gravosa do crime do meu número de telefone na minha conta OneDrive da Microsoft. Isto é gravíssimo, meus senhores, que é um crime de cerco, refém, impedimento, roubo e proteção de interesse em crimes de sangue, tanto nacionais como nacional, e consiste no seguinte. Como sabeis, pode associar o número de telefone, neste caso o que eu trago contratado com vós, 966-519-778, à conta contratada com a Microsoft, anualmente contratada com a Microsoft, e especificamente o Office OneDrive. B. Como sabeis, é prática corrente que essa associação de número possa ser usada para fazer login, para entrar como meio alternativo e ou cumulativo com o endereço de e-mail. Atualmente, desde há algum tempo, que esta prática mudou. Antigamente tinha que se ter pôr o e-mail. Tem que se ter sempre um e-mail para ter uma conta, por exemplo, na Microsoft, mas hoje em dia pode-se pôr, por exemplo, o número de telefone. Como sabeis, é prática corrente que essa associação de número possa ser usada para login como meio alternativo, depois do preenchimento dessa primeira caixa do diálogo, ao aceder ao serviço contratado, aparece para a segunda, onde se coloca a password, onde existe, obviamente, uma relação entre o nome, o usuário, o utilizador, e o respectivo número de telefone, e com uma password por ele criado. Se, como expectável, colocando o número de telefone acima referido contratado com vós e a minha respectiva password entre nos serviços contratados com a Microsoft, não são todos falsos, e um espelho para os bolsos dos ladrões, um canal da mancha do inferno, 6, final da página 6, quando uso os mesmos dois passos na mesma operação de entrada, ou mesmo colocando o e-mail, em vez de não pôr o nome, o número de telefone como usuário, pôr o meu e-mail criado no Outlook, em vez do número de telefone, e tendo que proceder à alteração da password, aparece um terceiro passo por parte da Microsoft, que é uma terceira de caixa de diálogo onde se lê o mesmo, ou onde se vê o número, ou o e-mail que a vítima tem e usa, que já lá pôs na passo anterior, e uma verificação na segunda caixa da mesma janela que informa. Por razão de segurança, para verificar a sua identidade, enviaremos um SMS para o seu número de telefone, que deve preencher na caixa abaixo, incluindo 4 últimos algoritmos, portanto aquilo tem asteriscos, que protegem os números, para que isto é um processo de segurança, digamos, comum em diversas aplicações, e depois há os números últimos que são revelados, por exemplo, isto é usado, este sistema, nos próprios códigos de compra dos Office, como as pessoas que compram Office devem saber, e portanto a pessoa digita o resto dos números que estão ocultados pelos asteriscos, mais os números que eles próprios informam sendo os finais, na própria caixa de algo, incluindo os 4 últimos, ou incluindo 14. Como se pode verificar, o meu número de telefone não tem nos 4 últimos dígitos, nem o 1, nem o 4, de onde, ao colocar o número de telefone, que é igualmente visível nesta caixa de diálogo, o meu, a resposta do servidor da Microsoft é que o número de telefone está errado. A esta afronta vai o caos criminoso destas tecnologias e nas comunicações por redes. São formas de manter roubos, de redirecionamentos e processos de escravatura e de proteção de terrorismo internacional. Este crime que vos descrevi se encontra registrado numa das fotos do ecrã da Honor, contratado por vós, e utilizando uma caixa pré-paga Wi-Fi da Vodafone. Certo. Final da página 7. Página 8. D. Quem na PT Altice Mel responde e como é que este crime é possível e quem o faz e quem o cobre e mais, como repõe a legalidade. Este crime descrito neste subponto é um crime de sequestro de conta, de eventual redirecionamento de um número
em meu nome a voz contratado e aceito pela Microsoft como prova de minha identidade, do acesso ilegal por terceiros desconhecidos aos meus serviços ou com eles contratados, e eventualmente crimes de adulteração e roubo de todo o tipo de conteúdos que carrego para a minha OneDrive paga. Da agravante pela lei decorrente deste crime, agravante, por uso em propriedade aqui a palavra na forma plural, pois este crime, nas linhas acima descrito e tipificado, ocorre num quadro criminal maior. Por via deste crime, sou de novo obrigado a ter que sumarizar, e de novo frisando, para que não haja dúvida, são também os termos da minha esta acusação, relativamente aos responsáveis pelos crimes acima descritos, relativos a serviços e comunicações e propriedade, escravatura, tortura, trabalhos forçados, tentativa contínua de homicídio contra a minha pessoa, roubos, proteção de interesses de terrorismo mundial e suspeita de homicídio do meu filho. Página 9. Do crime ainda não corrigido, os comprovativos dos pagamentos do serviço com vós contratados, ou seja, do número de telefone. A primeira exigência é que as vossas faturas, recibos impressos no ato de pagamento discriminam não só a identificação do número de contrato, como do número de telefone a que ele está associado. Bom, eu não hoje perguntei sobre isso. A fatura, isto não é uma fatura recibo, é só um recibo. A fatura é enviada por e-mail. Nunca recebi nenhuma fatura, mas pressuponho que possa existir ou não, mas é óbvio que isto é uma manha criminosa. Porquê? Então há uma fatura que, se fosse enviada por e-mail ou fosse impressa em mão, que tem a identificação do número de telefone relativamente a um contrato e a um nome de um utilizador, que é a pessoa que contrata e que sou eu. Não é? Porque é que esses três campos, que são os campos de identificação cumulativos relativamente ao serviço prestado, por uma ótica no mínimo que fosse dos entendimentos de segurança de ambas as partes, não viria da mesma maneira relacionado, é um impresso ou mencionado no próprio recibo. Porquê? Porque as pessoas pagam associado a um contrato que, por sua vez, está redirecionado para outro número qualquer e nem sabem que número é. É o que me parece. 2. A segunda exigência é que sejam assinados por alguém dos vossos funcionários com poderes para tais atos, bem como carimbados. Terceira, que se especifique sempre, de acordo com a lei, o meio de pagamento, sem numerário, ou por cartão eletrónico, ou cheque, ou em que meio de pagamento for, com a identificação de quem recebeu. Sobretudo é importante quando nem mais caixa, tesouraria, caixa, onde antigamente nas empresas ia-se lá, emitiam uma fatura de um serviço, para isso a caixa pagava, para isso se recorda. Existem os mecanismos e procedimentos desta natureza na vossa empresa, nos sítios onde estes serviços contratam e se pagam. Das evidências de prova que esta carta descreve, incluirei na página 10 as seguintes, se necessário, as seguintes, porque eu estava a escrever isto aqui em casa e, portanto, sabia qual era o tamanho desses screens em papel, todos numerados. Do crime de acesso à conta da Microsoft, do crime do crime também visível na página deles sistémico a outros, ou seja, em outros prestadores deste tipo de serviço, os dois olhos que escondem e desvelam a password, que para mim é a prova de que existem dois layers de software instalado um sobre o outro e que há um que terá, por esse segundo layer criminoso instalado, acesso a tudo o que as pessoas fazem, inclusive as passwords. C. Nos mambujamos que me parecem ser processos de roubo e acesso e controle ilegal, dos e-mails deles que tornaram a aparecer, com propósitos criminosos diversos, dos SMS, das chamadas que afinal não paga, porque está um contexto recente nestes dias, que é a história dos pagamentos e do comércio eletrónico online e das aplicações da PlayGo. Não está aqui especificado, nem tenho que especificar, meus senhores. Portanto, eu pensei que vocês montaram isto como uma sombra em relação a essas questões que se derrimem desta forma obscura e aproveitando o trabalho dos escravos. O não acesso aos hotspots e do não acesso aos hotspots, bem ao PTLTIS. Anexo das provas em imagem dos referidos crimes que esta carta descreve. Ao chegar hoje, dia 8/5, à loja de Saldanha Wetscopy, já não tinha o Word com estas páginas, 11 a 18 de tempo de drive. Presumo que este roubo terá a ver com o facto que as imagens não relacionam neste momento como foram entregues na carta em mão deixada lá na PT Altice as datas em que eles me aparecem no ecrã. Bom, vou-vos dar um exemplo. Do ecrã de honor de onde as gravei
por varrimento, ou seja, mais uma vez fez prova da proteção destes crimes. Esta não é do honor, esta é do cubo, sempre 14h43, dia 22/4. O meu número de telefone na conta de Microsoft will send a verification code to, acabando com o 14, não é? Dos números de telefone, e depois uma pessoa mete o telefone e não coisa. Neste caso, acho que a primeira vez ainda me passou. Bom, agora, as fotos de varrimento, como sabem, muitas pessoas, outras não saberão, passa-se 3 dedos num ecrã destas maquinetas, tem os sistemas operativos fazem uma fotografia do ecrã, mas mostra a hora e o dia. Este crime que hoje, como sempre, ao chegar ao Let's-Copy, já tinha isto torpedeado, parece-me esconder a possibilidade de correlação. Porquê? Porque nestas fotos, por exemplo, parabéns pelo seu smartphone, 27, nem ano, danos e não sei o quê. A comunicação que acabou de realizar no valor 3,9 não está incluída na sua mensalidade, não tem a data do varrimento no telemóvel. Portanto, é uma forma de desacreditar. Não, isto são mensagens antigas que aparecem agora de novo porque ele chega no ao ver as datas ou não sei o quê. É o que me parece tão básico como isto, não é? Estas mensagens têm muitas vezes códigos embebidos, links, outros, e portanto são processos que se chamam em inglês de phishing, crimes de phishing ou correlativos, são formas de fazer controles das máquinas, dos telefones ou computadores ou laptops, ou de roubar conteúdos, ou proteção de interesses do terrorismo internacional. Continua a existir, como disse, a saída da sede, da PT no primeiro take que gravei, na prisão da administração, que acho que já não tem nada a ver com a Suíça, para o meu espanto hoje, da Mel, e bem como da Vodafone, e que era ponto final nesta bandeira criminosa que afeta a segurança nacional, coletiva e individual deste país, e que se estende com impactos de dolo sobre todo tipo de propriedade, a todos os níveis da vida neste país, inclusive ao Estado. Os bancos, pagamentos de impostos, pensões, tudo. Estes crimes que agora são alvo desta carta que hoje deixei na minha PT Altice, que já não é Altice, ao que parece, são crimes que apontam, indiciam a cumplicidade entre a PT, ou Altice Mel, e a própria Vodafone. Como está escrito, a prova indireta disso mesmo no último anterior cartão de ligação à internet que eu contratei com a Vodafone nas Amoreiras e com a anterior no crime ainda mais descarado na Vodafone do Centro Comercial Vasco da Gama, onde até a fatura com o meu número estava em nome de uma senhora que eu nem sei quem é. Há casana, caralho. Quem me repõe a lei neste país a funcionar. Os direitos constitucionais e o respeito à propriedade, seja ela qual for a natureza. Vamos tornar a explicar isto da página 12, porque isto é novo, na página 12, este ecrã. Estão aqui 2 olhos. Isto é assim, a gente pede uma palavra password, quando está a escrever no teclado, ou com os dedos, ou seja o que for, só aparecem pontinhos que correspondem aos números, e depois há um olho que a gente carrega, geralmente é este, e revela a password para a gente ter a certeza que pôs a password correta e depois dá enter, ou seguinte, ou seja o que for. Isto é uma coisa nova, são 2 layers, 2 olhos. Situação que eu entreguei por mão escrita cartas equivalentes ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República em agosto passado, em Belém e na residência oficial. Não se encontram sem resposta também. Portanto, está mais que provado desde agosto do ano passado que os atuais figuras maiores do Estado português são cúmplices com estes crimes e têm ganho ilícito. Continua a insistir na demissão e imediata prisão do Presidente desta República e do Primeiro-Ministro. Há aqui crimes de terrorismo internacional, inclusive de 9 do 11. Em termos de valores, não me compete a mim mais do que aquilo que eu vos tenho feito, que é relatado dos factos que me são apresentados.
e das deduções e correlações que consigo estabelecer. Passei pela Avanesa, disse, comprei os meus cigarros normais, disse, vou comprar o de Garcia, que era aquele charutinho pequenino, então este já parece mais cubano, mas também é da República Dominicana, mas já é mais caro que o pequenino, como é óbvio, tem outro dia antes, mas já parece um charuto cubano. Lá decidi abrir pela sua feiura, acho eu, os cordões à bolsa para me entreter que a fumar um charuto, a sério. Se tivesse aqui fumava inteirinho. Não me leva mal, estou a brincar consigo, como sempre. O amor tem estas coisas, sabe? É a parte engraçada do amor, é a brincadeira, não é? Acho que o amor é uma brincadeira, não é? É uma coisa séria, mas é uma brincadeira. O amor depois as pessoas bem dispostas, sabe? Naquele lado das Amoreiras, lá dentro havia um café central, não sei o quê. Foi remodelado, está mais que eles, e dizia a senhora que me serviu um café, ela também concordou comigo. Estava sentada uma rapariga com um ecrã, estava com o PC aberto lá na minha mesa, com câmaras, multicâmaras, está a ver? Parecia uma aplicação. Sempre ela sorriu-se. Acaba de dizer, há gente que organiza sempre estes displays os meus passos de forma coordenada, com estes valores às vezes estranhíssimos, como estes últimos do pijama, depois com reflexos nos MSM, neste caso com a Natalie Portman, não sei o quê, mas não sei o que mais. Parecia que alguém estava, já tinha ali posto para mostrar que era ela e que tem um sistema de câmaras, uma aplicação de controle de câmaras que permite saber onde é que a pessoa está para coordenar estas coisas. Eles fazem, não só nas Amoreiras, está em toda esta loucura, está em todo lado. Não é? Mas agora ontem eu disse sobre as estrelas na América, vi fotografias, estão elas mascaradas com os chapéus e panés, ou com as criancinhas, ou com BPS aos colos, a meter gasolina nos carros e depois parece aí, há uma hora atrás. É uma loucura, as pessoas parecem que não têm noção mesmo, não têm respeito pela privacidade de ninguém. E nem têm, parece, aparentemente noção dos agregadores de conteúdos que permitem estas coisas. E que estes privilegiam, porque são estrelas, é bom para o negócio, as pessoas gostam de ver. Não têm noção dos perigos disto. É um perigo. Mas é a realidade. Como já vos disse, somos meio a brincar, meio a sério, porque não sei averiguar isto. Muitas vezes pergunto se estas ideias dos controles e do real-time que as maquinas nos permitiram, o desenvolvimento nestas décadas, não foi uma coisa feita essencialmente, ou motivada essencialmente por homens, porque são os homens geralmente são programadores, e nós raparigas, maioritariamente no mundo, acho eu, para controlar a vida das esposas. Não tem sentido, estas coisas de GPS, propunham lá o GPS, que se perder, encontra aquilo, apita, ladra como um cão, sabe onde é que o deixou. É o contrário, meus senhores, isto é feito para foder a vida das pessoas todas. É resultante. Os vossos argumentos são faliciosos desde o princípio. Já me passou pela cabeça há muitos anos que os americanos devem querer controlar as mulheres, a vida deles continuar a controlar as mulheres, e inventam estas tecnologias, implementam estas tecnologias para as controlar. Não há pouco tempo vos dei conta que não foi o Gameiro, não foi o psiquiatra aí, que era irmão de Jorge Sampaio. Estava em uma capa do jornal a dizer que desde cá telemóvel que a infidelidade aumenta. Portanto, é expectável também que tenha havido uma resposta de maior controle por parte dos homens. Ou vice-versa, me dirão as infidelidades dos homens em relação às mulheres. Mas quem deve dominantemente aproveitar esta aparente loucura, pois é perigosíssimo até para as crianças, e não sei o quê. Talvez suponham que as crianças andam, e não sei o quê. Podem foder um pai, uma mãe, ou uma empresa, ou não sei o quê, por retorno, ou dando cabo da vida a uma criança, ou não sei o quê. Querida Ziwi, à sua saúde e à saúde dos seus. Este aqui é um Select Dominican States. Agora também dá States na República Dominicana. Para além de uma guerra civil, se não é matar todos uns aos outros. Não sei porque eu me lembrei agora. O seu colega de profissão, o Arnold Schwarzenegger, não é? Na altura dos Covid estava a fumar um cheiro, sabe o quê? Tinha uma furna, tem uma piscina em casa, não é? Fora de casa. Ficou uma furna, tipo uma furna como nós temos aqui nas ilhas vulcânicas. Estava dentro de uma furna a fumar charuto. No tempo dos Covid. Era assim que se entretinha. Se estivesse no jardim dele,
telefonava-lhe para vir fumar um charuto comigo numa furna, num jacudice. Sabe porquê? Está quase luz cheia no céu. Isso é que existe na América, com esta história da implosão da Lua aqui de um submarino na América, eu fico na dúvida existencial se não existe Lua. Tinha uma senhora de cabo-verdiana num autocarro que vinha a falar, cantar, uma coisa assim religiosa, não sei quem era, isso é uma religiosa. Viemos a conversar, depois disse-me que gostava era do Papa polaco, que tinha abraçado na praia, numa praia que se chama Quebra-Joelho, ou Quebra... É qualquer coisa de uma quebra de perna, ou não sei o quê, como 25 de Abril, está a ver? Como fizeram antes de ninguém viu. Não conheço aquela praia, nunca estive na praia, não conheço a Ilha da Praia, que é onde há a capital de Cabo Verde. Lá me teve a dizer que tinha abraçado lá, não sei o que gostava era dele, não sei o quê. Falou do Ratzinger, não sei o quê. Estivemos a conversar com o pessoal do autocarro, assim, meio a ouvir também a conversa e as profecias e não sei o quê. Depois disse uma coisa espantada, é que este Papa, que morreu agora, o Francisco, devia ter morrido só em 2027, de acordo com Mateus. E citou-me o versículo, veja lá. Achei piada. Estava bem disposta, mas estava bem disposta. 80 anos estava bem conservada. Dizia que só comia coisas vegetais, não sei o quê. Que se alimentava bem. É que engraçado. Foi um momento engraçado esta tarde, sabe? Esta ida ao centro da cidade. E que este Papa ia perseguir os cristãos, ia matar os cristãos, começar a matar cristãos. Mas este novo Papa todo, acho que é este que vai ter só 2 anos de papado, sei lá, que ia perseguir os cristãos. Eu falava destas máquinas, proibir estas máquinas, assim, para as crianças e não sei o que, não sei o que mais. Conversa, mas divertido. Até havia pessoas que tinham sorrinhos lá no autocarro. Conversa. Assim, o Papa que ela tinha gostado era o Paulo, o João Paulo 21, não é? Já não sei se era o João Paulo 21. O polaco. E que eu tinha abraçado, veja lá. Este é inglês, americano, não é? Mas estive a trabalhar no Peru, pelo menos deve conhecer a pobreza e a miséria. Uma das imagens últimas do Papa Polaco, que eu também vos tenho falado, pela estranheza, disse-me assim, ele pediu, estava a pedir desculpa a Deus. Essas imagens na varanda do Vaticano, da morte. Não sei se era isso ou não. Estranho aquilo que se viu pelas imagens, quer dizer, alguém saberá isto mais em detalhe, não é? Você está a ser estrangulado, não é? História quase de decapitações e de crianças decapitadas e cabeças cortadas. E anda para aí outra vez, até no Shogun, num trailer, isso também estava outra vez sugerido. Os Amoreiros não vou falar no episódio 2, um rapaz simpático também, que ninguém lá visto. Pode verificar se este cartão já está expirado o tempo de utilização de contrato de internet. Ele verificou o número do cartão e disse que sim, estava, eu vi no monitor dele da ficha ativado dia 16, foi quando eu a ativei. Mas não estava associado ao meu nome. Não sei se devia aparecer ou não nessa informação o nome, que estava a ver também no monitor dele, mas disse-me que estava, ou se eles também redirecionaram, porque eu tenho uma fatura desse cartão, não é? É o meu nome, como todos os cartões. Até me trocam aqui em casa as faturas e imprimem-me faturas depois da telefone a dizer que o meu número está em nome de uma senhora que eu nem sei quem é. Seria que me disseram hoje no autocarro com esta história de Altice? Não sei, mas é tudo assim. Não é um Coiba a 76 euros, assim, preço astronómico dos charutos lá naquela avenida. Mas sabe bem, custou 10 vezes menos, é um stand, está a ver? Com Coiba, não sei quem. Mas é bom. Estamos a saber bem. Olha, e ao Estado português nazi persecutório e vândalo, uma mala igual a esta, parecida, quer dizer, com
pele com fecho que tinha, agora tem um velcro, não é? Devido aos vossos vandalismos, vêm sempre carros por a cada mano. Custa nas Amoreiras 300 e tal, 360 com fecho. É o dinheiro que vocês me devem por esta mala. Depois ainda me devem uma mala equivalente àquela. Está rasgada e tudo. Vocês são diabólicos. Pode ser, mas são dolos, alguém tem que os pagar, não é? Onde é que está os 1000 € para eu comprar um PC? Estou mesmo a ver. Agora monto este teclado, começo a escrever um texto, entro na rede, tomo cabo do teclado. Como tem dado cabo de tudo. Foram simpáticos na expectativa de negócio, sabe como é que é? Porque no outro dia passei por lá, montas lá uma ou duas lojas, logo à entrada há uma destas coisas malas e não sei o quê. Eu tinha olhado em passar e devem ter visto que eu estava a ver o preço, mas não havia os preços. Tinham posto umas malas destas, de papéis, documentos de trabalho, na montra lateral, com os preços e tudo. Simpáticos. Estão a estar à espera que eu vá lá comprar. Alguém vai ter que pagar, não é? Tudo isto ou não? Como ainda tenho aí umas duas músicas, filho, mais duas músicas para pausar cá, acho eu. E mais umas musiquinhas. Há uma última que ainda não está feita. Não vou conseguir nem trabalhar, porque não consigo. Consigo compor com este, mesmo com o teclado antigo, depois deixou de funcionar logo, não sei. Mas tenho duas músicas, depois ponho duas musiquinhas, sei que ponho alguma coisa para alguém, não é? Só lá saber no meio disto tudo. Há tudo a ser roubado, né? A maior parte das pessoas nem sabe. Ontem, em Alcântara, sabe-se, estava estranho aquilo, como sempre. Fui ao talho, estavam todos parados, não sei o que é que se passava. Não havia plasma. Não havia uma instalação em curso, mas havia outras. Depois passa uma rapariga a conduzir um carro, que ia fumar um cigarro eletrónico, está a ver? Parecia charuto, né? Visto do outro lado do passeio. E parecia vazio e trazia sabe o quê? Que me chamou a atenção, pareciam uns colchões, umas almofadas de colchão atrás e ao lado. Me perguntaste se não eram aquelas que me apareceram, tipo estilo japonês ali nas traseiras, depois de eu ter feito aquela caixinha para dormir sem apanhar chuva, está vendo? E tinha posto um colchão japonês, tipo colchão japonês. Depois apareceu-me ali um colchão. E depois passaram essa rapariga que ia para a Almada. Acho que ia para a Almada, cumulativamente com outro que dizia que ia para a Almada. Mas já esquece, utilizaram uma rapariga próxima de si, em termos só de perfil, a fumar assim um daqueles cigarros eletrónicos, como sugerindo essa sua imagem de fumando charutos cubanos, está vendo? É uma loucura alucinada. Select, que é como este charuto se chama na República Dominicana, que agora é Estados Dominicanos, ou não sei. Era o nome dessa loja, essa loja que agora é do chá, dos eletrodomésticos e afins, destes telemóveis, não sei o quê. Foi Cubo, depois foi Select, que era aqueles telemóveis que deram cabo do telemóvel, do número de telefone e das contas. E depois fizeram aparecer no visor a sombrinha da sombra do filme, está vendo? Entre outros valores. Valores chineses, não é? E não só, esta loucura dos governos sombras e não sei o quê. Que graça pelo mundo e não sei o que mais. Mas chamava-se Select também, curiosamente.